Não é verdade? Seria bom era cada dia mais oração. O povo está afastando das orações. Estão perdendo muita vez por causa disso. Porque a oração abre porta quando não tem chave. Você passa aqui, olha essa parede aqui, ó, está lá do outro lado. É assim que acontece, é pela fé. Então fecha os olhinhos de vocês, vamos orar mais uma vez. Amém? Soberano, excelso e grandioso Deus. Pai querido, Pai eterno, Pai bendito, Pai fiel, justo e poderoso. Estou aqui em tua presença, diante da tua noiva, diante do teu povo, da tua igreja, para trazer a tua palavra, para pregoar a tua palavra. Estou aqui incumbido para isso, para trazer ela, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu preparei, que imaginei, que pensei, mas aquilo que o teu Espírito Santo quer nessa noite e nesse momento. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo, ó Deus, ele tem liberdade onde ele está. E eu creio que ele está nessa casa, nesse tabernáculo, nesse santuário, na tua noiva nessa noite. Então, ele tem liberdade nessa noite para operar em nosso meio, para operar no pregador, nos obreiros, das obreiras, da tua noiva, a mocidade, as crianças, adolescentes, varões. Então, em nome de Jesus, toma nessa noite o teu vaso, o teu profeta, o teu mensageiro e usa ele para pegar a tua palavra. E essa palavra venha fazer efeito nessa noite. Todos querem, não como eu quero. Venha renovar, apertar, transformar, renovar, revisitar, trazer aquilo que perdeu nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, que haja cura, né, Pai querido? Haja cura. Aquilo que está enfermo nessa noite, ele não saia como ele entrou, mas saia curado, glorificando, exaltando o teu santo nome, porque tu és, não há outro como o Senhor, e muito menos haverá como tu és. Então confirma nessa noite que tu queres subir para nós nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar, irmão. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela mensagem, né? Assim como o Júlio está aqui, mas agradeço o Júlio, que fez o convite, né? E agradeço o meu pastor, que confirmou, né? Que ele passa por Júlio, vai ter o pastor. Se ele falar que não tem como. Se falar assim, amém, está abençoado. Então, eu abençoe, viu, pastor? Antes de vir para cá, o meu costume, eu estou sempre na casa do meu pastor, que é o pastor presidente, Francisco Roberto, do Ministério das Congregações, do campo. Eu falo, pastor, eu quero aqui a minha bênção. Eu estou saindo daqui a pouco para ministrar a palavra de Deus em tal congregação, em tal igreja. Então, eu quero as bênçãos do Senhor. Eu quero aqui levar a paz, quero aqui levar a comunhão do Espírito Santo àquele lugar que o Senhor ministra a palavra de Cristo. Então, o Senhor, como é meu líder, é meu pastor, por favor, eu quero as bênçãos. E graças a Deus eu tenho um carinho muito grande pelo meu pastor, um pastor amado, querido, que empenha o ministério. Então, isso é gratificante. Então, eu trouxe um abraço dentro do Senhor, pastor Edivaldo, viu? O corpo ministerial da igreja, que está do lado do Senhor, pegando na mão direita, na mão esquerda. Isso precisa, né? Do lado do Senhor, se tiver obreiro, fica difícil do Senhor sozinho. E a igreja de Cristo, que estão vocês, membros, Deus, irmãos, adolescentes, jovens, crianças, Deus abençoe cada um de vocês. Também observe que, se vocês abrirem o coração de vocês, Senhor, vai ter essa noite, olha, totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem sido assim há muito tempo passado. Graças ao bom Deus, já estou ministrando em várias cidades do Brasil inteiro. E em breve estarei ministrando fora, né? Fora do país. Isso é chamado, isso é ministério. Então, aquele que é chamado, aquele que tem ministério, aquele que é vaso, um vaso que passou ali pela purificação, passou pela prova, pelo deserto, passou pela moldura. É assim. Depois que passa por isso tudo, aí o Pai confirma. Agora vai. Você lembra de Isaías? Isaías, enquanto não foi purificado com aquela praga, nos seus lábios, não teve como dizer para Cristo, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas depois que ele viu o altar, ele viu lá os anjos, viu o Senhor, aí ele despertou. Olha só, igreja. Olha, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu creio que esse foi o escudo do profeta.
Se eu habito no meio de um povo de lábios impuros, é obrigado que meus lábios também sejam impuros. Vou dar aqui um exemplo. Se eu habito nessa congregação, é obrigado eu acompanhar todos os irmãos que estiverem erro? Se o irmão está em constituição, eu sou obrigado a fazer isso. Pense, você é a luz? Cadê a luz que brilha em ti? Cadê o sal? Para fazer o tempero? Não pode. Isaías falou para Deus: eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, ou seja, a minha iniquidade está me matando. Aí eu olho para Isaías, e Isaías reconhece naquele momento. Então Isaías começa a clamar, começa a pedir misericórdia, me ajuda, tira isso de mim, tira essa impureza da minha boca, dos meus lábios, palavras fortes, profanas, palavras que não devo falar, eu estou falando. Aí, depois que aconteceu essas coisas, o Senhor envia o anjo com a brasa de água de tenaz. Aí aconteceu o quê? Depois que tocou no profeta, tocou no cruzado de Isaías, o pecado foi tirado. A imundícia foi tirada. Aí a coisa mais linda que aconteceu. Aí o nosso Deus brada na voz do céu: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Por certo, Isaías já estava consciente que não estava mais em erro, não estava mais em pecado, a sua boca estava prontinha para profetizar das nações. E assim, Isaías levanta as mãos do céu, arrasa o coração e diz: Senhor Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que é isso? Nós precisamos fazer isso. Precisamos reconhecer o nosso pecado, os nossos erros, e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, purifica todo o meu pecado, purifica toda a imundícia dentro do teu filho, do teu servo, que um dia fosse chamado. Lá em Isaías 43, o próprio Deus disse que nós fomos chamados, Ele nos escolheu, tu és meu e ponto final. E toda a igreja, entenda uma coisa: se Deus te chamou, se Deus te escolheu, por que está parado? Por que está estacionado? Vamos entender o que é o processo para ser um vaso aprovado. Por que o missionário está no campo hoje? Por que está dando frutos hoje? Por que o missionário, quando chega no hospital, que ora pelo enfermo, é curado? Por que quando o missionário chega na casa familiar, que ministra um conselho, ministra a palavra, é liberto? Por que quando o missionário chega numa casa de recuperação, para dar uma palestra, um estudo, pessoas ali já são libertas instantaneamente? Sabe por quê? Porque um dia ele reconheceu que o pecado não combina com o espírito, a carne, ela leva à morte. O espírito, o apóstolo Paulo diz que a carne, a inclinação dela é morte. Mas se eu tiver no espírito, é vida e paz. Aí sim, aí eu vou poder sair pelas ruas, pelas favelas, pelos hospitais, presídios, hospícios, e vou dizer assim: levanta, é curado, é liberto, transformado, e acontece. Sabe por quê? Porque a luz que é em mim está brilhando. O sal que é em mim, como diz lá em Mateus, ele está liberando, ele está salgando. Mas se a luz estiver funcionando, se o sal estiver mais funcionando, o que vai acontecer? Eu vou ser envergonhado, o vaso vai ser envergonhado, a noiva de Cristo, que diz noiva, ela vai ser envergonhada. Deus pega o profeta Jeremias, certo dia, imagino eu que lá o profeta em sua casa, sentadinho, arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, e soa a voz até o profeta: olha, Jeremias, diz: põe de pé, que eu fazer um teste contigo nessa tarde, nesse dia. Imaginei o profeta: pois não, Senhor, o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? Olha, Jeremias, eu quero te levar até a outra linha, lá onde se fabrica os vasos, a chave, sabe aquelas coisas lindas, onde naqueles jardins onde coloca água, ou por exemplo, aqueles jardins coisa mais linda, bem enfeitados, e coloca flores, coloca plantas, coisas assim semelhantes. Sim, Deus, eu sei. Então eu vou te levar lá, Jeremias, e eu vou te mostrar algo que você não sabe ainda. É algo que a igreja também não sabe ainda.
Então Jeremias dispõe-se, está à disposição de Deus, obedece a Deus e desce até a olaria. Chega o profeta diante da olaria, daquela casa, e ele encontra-se de pé na porta, observando o oleiro a fazer os vasos. Diz a palavra que o profeta Jeremias começa a observar. O oleiro está ali trabalhando no vaso, montando o vaso. O profeta, eu creio, bem arrumadinho, né? Bem limpinho, chega na olaria, tem lugar que está limpo, tem que estar bem sujeito, por causa do barro, da terra, da água. E eu creio que ele ficou parado na porta, só observando. E Deus ali pronto para dar a primeira palavra. Então, o profeta observa, e aquele vaso, aquele primeiro vaso que o oleiro estava fazendo nas suas mãos, ele vai e quebra. O vaso quebrou na mão do oleiro. Jeremias pensou o seguinte: poxa, o vaso quebrou na mão do oleiro, o que vai fazer? Vai pegar esses pedaços que não prestam, vai tirar para o lado, vai fazer um novo vaso, com um novo material. É aí onde chega a mensagem. Eu quero aqui, não quero ser hipócrita, não quero que você fariseiro, não quero ser aqui pedroso, covarde, isso, graças a Deus, nunca fui. Sempre corajoso, valente, valoroso. Por isso eu tenho honrado o ministério do missionário. Século XXI, hoje, dias 21, dias atuais, é triste, é lamentável as igrejas no Brasil e no mundo, não é só no Brasil. Eu converso muito com o meu pastor, sempre dou a casa dele, muito tempo, e começo a discutir, a conversar, a falar sobre a obra, sobre as nações, como andam as nações, como é que estão as nações, as igrejas. E eu, como estou sempre no Brasil, viajando, levando a palavra, pregando nas igrejas, Deus tem que mostrar coisas. Não é verdade, Deus? Deus mostra os seus profetas. Deus mostra o que está acontecendo no meio do seu povo. Então, tem muitos obreiros, muitas pessoas que estão pregando a palavra, estão sendo negligentes, covardes. Deus manda falar e não fala. Manda fazer e não faz. Outros ficam sem palavras, ficam sem estudo. Não tem a palavra. Fala aquilo que vem para agradar a igreja, para massagear o ego. E outra coisa que eu fico incomodado, preocupado com aquilo que é, que não seja acomodado por causa disso. Eles falsos profetas, fazendo para a gente agrada. O povo está precisando de um esporte, de uma exortação, está lá, amassageando. Está em pecado da igreja, está lá escondido para o tapete. Sim! Será que queremos ir buscar dessa forma? Agradando nós mesmos e até os irmãos. Se o irmão está caindo da igreja, se ele está desanimado, está fraco, ou até morto espiritual. Qual que é a obrigação do profeta? É chegar até diante dele e dizer: irmão, ele tem que pegar a tua mão e te levantar, te ajudar. Mas acabou isso nas igrejas. Nós não temos nas igrejas hoje. O irmão quer se tornar morto, decaído, desanimado, frustrado, parado. Eu estou bem. Está bem. Eu estou bem comigo, eu quero preocupar com os outros. Se dando para lá. É assim que Deus quer a igreja? É assim que Deus quer a noiva? Olha, Jesus Cristo, Ele vai buscar um dia a sua noiva. Ele vai buscar vasos que estão preenchidos, vasos que estão selados, vasos que outrora eram vazios, mas foram cheios, pois já era compromisso de buscar. Glória a Deus. Mas como assim, missionário? Vaso é para quê? Para que serve vaso? Você vai lá no início, vaso para colocar água, para colocar flor, semente, planta. Sim, aquele vaso que a teoria estava fazendo, sim. Mas saindo do mundo físico, vamos para o espiritual. Esses vasos que a gente falar aqui da pouco, estão dedicados na casa do Senhor. Milhões,
milhões, e muitos não fazem nada. Eles vê o problema, vê os vasos de casa, vê os vasos vazios, vê os vasos até crentes. Não tem coragem de chegar perto e dizer assim, não, ele me aqui para te ajudar. Nem que eu sofra, eu vou te ajudar a levantar, a erguer. Jeremias viu aquilo. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. Jeremias imaginou ele jogando fora os pedaços, aquele escape vai pegar um material novo, a terrinha com a água e pegou o vaso. Ele foi enganado. Sabe o que o oleiro fez? Pegou aquele mesmo escape que fracassou na sua mão e começou a lograr de novo, a fazer tudo que Aí, outra coisa importante. Quando Deus chama alguém, a palavra diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aí vou falar aqui por quê. Por que acontece isso? Quando Deus chama alguém para uma obra, chama para a sua casa, para a sua obra, para fazer aquela obra. Eu tenho uma ordem para cada um de nós, lá em Marcos 16:15. E aí, eu sou do mundo entregar o Evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem, não é mandamento. Isso é para nós. Isso é um chamado para cada um de nós. Não é porque eu tenho um título, tenho um ser, fui consagrado a missionário, ou por Deus, eu sou obrigado sozinho. Não, é igreja. Aí acontece o quê? O processo de chamado até chegar ao escolhido, acontece isso que o profeta viu. Por isso que Deus falou com o profeta, Jeremias, observaste, viste o que aconteceu na mão do oleiro. Assim sois vós na minha mão, Jeremias. Assim é o povo de Israel na minha mão, que é o povo que eu escolhi, é o povo que eu chamei, mas eles me rejeitaram. Você sabia que devemos glorificar Deus por isso? Que o povo rejeitou Deus, Jesus Cristo? Aí de nós tivesse segurado Deus. Eles estão descombinados há muitos anos, há milhões de anos atrás. Ainda tem uns anos. Mas pela misericórdia, graça, bondade, escolheu um povo que não tinha dono, não tinha pastor, era ovelha desgarrada, ovelha que não tinha pasto para pastar, um mato saudável, perdido, era coisa seca, era coisa errada, era fonte que não tinha água limpa, era fonte que tinha coisa, água suja. Então Deus envia o Filho amado, o único, para morrer por mim e por você. Aí acontece que ele brava uma vez seu discípulo, ficai aqui em Jerusalém, ficai aqui nessa cidade, até que o alto sejais revestido pelo poder de Deus. Para depois de sair e anunciar essa coisa nova. Igreja, entenda isso. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer criatura, qualquer pessoa. Talvez você pode imaginar, olhar para si e dizer assim, eu não canto missionário, eu não dou testemunho, eu não prego, eu não faço nada na igreja, sou um banquinho. É você mesmo que Deus quer usar. É você próprio. Ele não quer que pessoas ali que tem orgulho, que tem eu, que aquela coisa que eu posso, eu faço. Ele não quer isso. Ele quer você. Não está fazendo nada. Está caladinho no banco. Em vez de dar uma aleluia, glória a Deus, ele diz assim, olha, Jeremias, está vendo aquele crente lá, aquele crente lá, fulano de tal, a Márcia, o João, o Pedro, o Lucas, a Maria, está vendo eles lá? Eles estão quebradinhos agora, estão quebradinhos. Então, a gente fica lembrando, não tem um pingo de azeite dentro do vaso, não tem um pingo de azeite dentro do vaso, mas sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquela criatura, pegar aquele cabo e refazer esse vaso. Aí tem uma coisa, aí tem um ponto de interrogação. Será que a igreja está disponível? Será que essa criatura está disponível a receber o toque do oleiro, que é Jesus Cristo? Esse processo de toque, da restauração do vaso, da transformação do vaso, da reformulação do vaso, que outrora era quebrado, que outrora foi destruído por Satanás, ele é dolorido, ele tem dores, ele está em sangue às vezes, ele está em muitas lágrimas dos olhos, ele tem muita perseguição,
Ele tem desertos para atravessar. Ele tem provas para passar nas provas. Ele tem fornalha, um fogo 7 vezes mais aquecido para passar pela fornalha. Ele tem mar para passar mar adentro. Aí o que acontece? Aquele crente, aquela pessoa que foi chamada por Deus outrora para ser um fardo, como aquelas 5 noivas prudentes lá de Mateus 25, agora com as 5 licenciadas, 5 prudentes, elas preocupadas com a frutite, com o azeite, e está buscando para encher. E elas preocuparam tanto sobre eles, em encher o vaso, que elas tinham em reserva. Elas tinham em reserva. Você fala assim, missionário, mas que azeite é esse que elas buscaram, que elas encheram a botija, que elas têm em reserva? Oração, jejum, consagração, compromisso, sinceridade, amor pela obra, amor pelo seu próximo. Esse é o mandamento maior que ele deixou. Falar que todos os mandamentos são eles. Ama ele acima de todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se fizer isso, tu vai ser a pessoa sábia, pura, limpa, que pratica os mandamentos, que pratica a justiça. Vasos em casa não tem como fazer obra. Vasos em casa não tem como cantar. Vasos em casa não tem como pregar. Vasos em casa não pode sair para evangelizar. Mas o vaso está pronto, preparado, capacitado, passou pela prova, passou pelo vaso, pelo deserto, passou pela modelagem do oleiro que é Jesus Cristo. Aí ele chama e diz assim: Espírito Santo, cela ele agora é pronto, está confirmado, é um escolhido. Vocês lembram de Saulo? Vocês lembram de Saulo, que foi de Saulo? Então, aqui na nossa visão obreira da igreja, se fosse hoje, que valor tinha Saulo para nós? Queria até matar Saulo, pelo que ele fazia no povo de Deus. Prendia, matava, humilhava, perseguia. Que acontece hoje conosco? É triste saber que a gente está perseguindo a igreja de Cristo, obreiro, pastor. É triste, é doído. E Saulo fazia isso. Mas Deus, para você, Deus não quer pessoas sábias. Deus não vem para sábios, para eloquentes, estudiosos. Não. Deus quer aquele que não presta. Não vale nada, não faz nada. Sabe por quê? Não veio com Saulo. Saulo que fazia isso hoje, a minha vai fazer diferente. O problema é só que ele encontrar com Cristo. Aí eu vai com ele, cai no cavalo, cai bonito no chão. Aí começa aquele processo. Você lembra? O perseguidor torna assim perseguido. Saulo, naquele momento que Cristo partiu com ele. Aí ele vê aquela luz radiando na sua frente, caiu do cavalo, ficou prostrado. Quem é esse? Quem é Jesus? Saulo, por que você está me perseguindo? Vai perseguir outra coisa, mas não a mim. Observa aqui que coisa linda isso. Jesus disse assim: estão me perseguindo, Saulo. Por que me persegue? Saulo perseguia quem? O povo de Deus, a igreja. Então, automaticamente é o quê? Se tem alguém te perseguindo, não está perseguindo você não, amado. Se é que você é filho de Deus, se é que você está selado com Deus, já toca em Deus. E ainda tem que tocar em Deus. Ainda tem que tocar no profeta. Ainda tem que tocar no ungido, no anjo, na igreja, que tocar nos pastores. Hoje no Brasil, no mundo, são anjos colocados para dirigir, para ajudar, para aconselhar, para tratar as ovelhas. Ainda tem que tocar no ungido, separado, no vaso, escolhido, preparado para toda a tua obra. O que aconteceu com Saulo, gente? Saulo, aquele homem que outrora não valia nada para a sociedade, para os apóstolos, tinha medo, como Ananias, tinha medo, tinha repúdio, tinha que chegar perto de Saulo. O Deus tradou uma voz e disse: olha, isso aqui é mesmo, é escolhido para levar a minha palavra. Mas tem uma coisa muito importante: quando acontece que um está perseguido lá fora, que ele vem para Cristo,
tem que padecer. Depois Deus falou para Saulo, olha Saulo, virá padecer, para tu ver o tanto que é bom fazer isso com os meus filhos e comigo. E o que aconteceu com Saulo? O maior apóstolo do Novo Testamento, mais cartas escritas, mais trabalho feito na terra, mais palavras, mais ajuda, mais palavras, mais pregação, mais visita, mais trabalho. Ele só falou, trabalha mais que os outros, e é provável. Não é querendo sugar por não, é a realidade. Igual hoje, nas igrejas, na terra, a única que trabalha mais que os outros, e pode estar dando o suor, rasgando as vestes, o coração, a alma, o espírito, está lá o outro sentado, batizado, paradinho, não visita, não faz nada, não consegue ninguém, não ora com ninguém, atrapalhando a obra de Deus, pede tropeço. Jeremias foi surpreendido com a palavra, foi surpreendido com a palavra. Vocês são vagos. O olheiro é Jesus. Não é mais como um vaso qualquer que tem que colocar ramos de flores. Você não é esse tipo de vaso, não. Você é um vaso escolhido para boa obra. É um vaso escolhido para que se enche do Espírito Santo. E ele com azeite, não é de liberais, azeite puro, consagrado, azeite santo. E quem tem esse na vida, onde passa, onde pisa, acontece. Nós sabemos milagres. Eu vou entrar aqui nos testemunhos das missões, já quero me dar no versículo fora. Jeremias ficou surpreendido ao ver o olheiro quer fazer aquele vaso. Aí Deus falou para ele, olha, assim foi vós na minha mão. Assim foi vós na minha mão. Assim Deus fala para mim, para ti esta noite, igreja. Assim é você e eu nas mãos de Jesus. Na hora que ele começar a moldar a tua vida, não muda não. Não critica não, não blasfema não. Porque ele quer te moldar para colocar nas missões. Ele quer te moldar para colocar cantando na missão, para pregar na missão, para falar o que ele quer, não o que você quer, para fazer isso, para agradar quem te lançou para a guerra. O apóstolo Paulo disse isso. Aquele que está listado, se ele não militar legitimamente, ele não é coroado. O que é isso? Se eu for listado um dia, se eu fui chamado um dia, escolhido um dia, se eu não guerrear, se eu não lutar como Deus quer, eu não vou ser coroado. Vai ser em vão toda a minha trajetória de ministério, de pregação, de cântico, de palavra, de visita em muitos lugares. Lembra de Samuel? O que cantou? Ai Deus, sabedoria. O importante, meu querido, é terminar bem. Não é começar não. Muitos começaram mal. Terminaram bem o ministério. Muitos hoje felizes, está tudo bem. É até o final. Aqui você verá até o fim, será salvo. Até o fim. Se prega o Espírito, continue pregando até a volta de Cristo, até morrer. O exame não passa não. Agora, aqueles hoje, amanhã é o mesmo Deus. Não estamos sendo ela. Agora, Deus hoje, amanhã é outro Deus que fala. Outro Deus. Pai, mulher, queremos céu ou inferno? Lembra daqueles outros dias? Por causa de 10 homens, pereceu o povo de Israel. Mas de 10, palavras contrárias, mentiras, medrosos, covardes. Josué e Caleb vão de frente. Essa terra é nossa. Vamos possuir ela. Que Deus nos prometeu. Apenas sejamos sinceros, fiéis, honestos a Deus, que vamos entrar nela. Sabe o que aconteceu? O povo preferiu ouvir quem? Os 10. Deve matar os dois. Josué e Caleb jogaram o pé para matar. Falar a verdade. Tem gigante? Tem. Tem prova dele? Tem. Mas eles são a nossa comida. Os gigantes. Mas não acreditaram. Pereceram tudo no deserto. Lembra de Noé? Pregou. Ouviram? Não. Do dilúvio, pereceram do dilúvio. Lembra de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com Ló? Ló, esposa, o filho, pereceram, tudo queimado. Agora existe uma promessa. Não é terra de Canaã, não é dilúvio. Arrebatamento da igreja. E aí? Pega essa tristeza acontecer
crescimento. Só entraram poucas pessoas. Agora imagina que isso é uma coisa mais séria. De que terra Canaã, de maravilha de mel, arrebatamento é mais importante do que isso. É na vida eterna. Acabou. Terra nunca mais. Pecado nunca mais. Dor nunca mais. Angústia nunca mais. E aí, de que lado a igreja eu e você quer ficar? 5% ou 5%? Vaso cheio ou vaso vazio? Que igreja somos nós? Quer ouvir quem? Os 10 espias ou os outros 2 espias? Caleb e Josué. Os 10 era cabeça, homem de guerra. Era 10 cabeças. Não era qualquer não, era cabeça. Cresceram tudo no deserto. Deus disse para Moisés: só vai entrar no deserto, só vai entrar na terra apenas meus servos. Josué e Caleb e um grupo de 20 anos para baixo. Os outros cresceram tudo no deserto. Eu fico assim imaginando tanto trabalho deles, tanto trabalho, tanta oração de Moisés e até o rei, libera o povo, fazer tanta coisa, fazer só tanto. Não só tanto pelo povo, que é o povo do Egito, acabou de crescer no deserto. Você quer crescer aonde? Você quer parar onde? Como você não quer crescer? Você quer perseverar, quer continuar. Se quiser, tem preço, tem gordura, tem dor, sofrimento e até perda. Sou casado, cadê a aliança? 3 anos só já. Sabe por quê? Quando tem entendimento na sua vida, Deus tira. Para trabalhar no ministério, Deus mata, Deus tira, manda para longe, mas sobe todo dia, te dou fogo, coragem. É assim que Deus faz. Isso é muito forte para vocês. Falar que estão. Vocês já viram o paralítico já? Deve ver, o mundo falar, surdo ouvir. Já viram isso? Sim ou não? Amém. Sim ou não? Sim? Sim. Vocês já viram o bom ressuscitar? Ao vivo? Sim ou não? Então prepare. Finalzinho de maio. Bem no início do meu ministério. Conhece o que é parecido? O ato parecido ali. Estou na minha casa, sentadinho, Deus me inquieta. Me inquieta que eu te entrar. Estou lá medicando no sofá, Deus me inquietando. Sai e vai até o irmão. Sol quente, sol estava queimando, 3h30 da tarde. Falei, vou obedecer. Peguei minha moto, saí, perguntando, onde fica um? Você faz aqui, vai por aqui, tal, e vai entrando. Eu fui nas coordenadas das pessoas, fui parar, fiz informação, como parece hoje. Parei em muitos lugares, não fica igreja, tal, arruma tal, é ali, fica ali, tal, até encontrar. E assim eu fui. No que eu cheguei, me apresentei na portaria, me liberaram, entraram, entrei. Não conhecia, não sabia das coisas que lá dentro. As pessoas vinham me abraçar, correndo, chorando, pedindo ajuda. Eu falei assim, perguntando, não sabia das coisas. Me abracei a família, chorava junto. O que você quer? Aí pegava pela mão e me arrastava. Vem até minha filha, vem até o esposo, vem até minha mãe. Saí para na cama, saí para o lado. Eu ia, parava, entrava. Mas eu não queria. Espera aí. Tem coisa mais grande, mais forte para acontecer. Vai para a UTI. Pega o Deus que eu vi. O corredor aqui, o próximo dia, depois eu ia de novo, aí tem a porta. Aí fui. Cheguei na porta do quarto dele, a enfermeira já veio atender. Pois não? Falei, eu queria entrar. Tem um processo, tem que vestir as roupas, tem que colocar a luva, para ver se tem infecção e tudo mais. Falei, simples aí. Tinha as mãos, passa o gel, as mãos, lava a mão dentro da barra, põe a rotina. E eu fiz tudo isso, obedeci as regras do hospital. Então eu entrei. Aliás, me perdoe. Aliás, olha só, observa só. Deus, no corredor da 14ª UTI, são muitos corredores lá,
Tem um corredor, aí você vira, aí a minha porta da UTI. Não teria virando, se eu ia virando para dar certo quarto, apareceu uma senhora de 2 metros de altura, mas a filha chorando. Aí pediu ajuda. Não quero me abraçar, chorando as duas, eu abracei também, e ela parou para mim, meu esposo acabou de morrer. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que o projeto é esse aqui, esse dia? Um dia no sábado. Aí ela pediu ajuda. Não quer estar conversando comigo? Aí Deus me passou o recado. Então não sei o que é. Eu sim. Falei, velho, Deus é forma. Se tem igreja, tem religião. Está afastado. Estou afastado. Aí eu balancei a cabeça. Ok. Aí eu usei a autoridade que o médico passou, disse, volta para a tua casa. Foi no sábado, já era 4 e pouquinho da tarde. Hoje tem culto. Você mora perto da igreja lá? Mora. Assembleia de Deus. Falei, sim, não tem culto lá hoje? Quero ver o que tem de jovens lá. Ele fala o seguinte, faça um pacto com Deus hoje. Você e sua filha. Reconcilie com ele. Ele está lutando. E amanhã, olha só, amanhã domingo, eu estarei aqui de volta. E tu verás o que o meu Deus vai fazer no teu esposo. Olha só falei isso porque Deus mudou, viu? Se não for, você me vergonhar, nem vai precisar dos teus mais. E quando Deus manda, você ficou certo? Então, eu entrei no quarto ali, está lá aquele senhor, 67 anos de idade. Olhei na plaquinha que fica, a plaquinha com as enfermidades que os pacientes têm, eu observei ele lá, AVC, derrame, câncer. Falei, vixe, só que eu tinha matado o senhor já. Morreu com AVC, com câncer, com derrame, mas outras enfermidades. Então eu já cabeça, meu Deus do céu. Então só a capinha do bate, só os ensinos, só os outros. Falei, Jesus. E o rapaz que eu olhei, de 20 anos de idade, que eu peguei a com a família, morreu. Deus levou. 5 dias, o único dia que ele estava no olho aberto, eu fui pregar para ele ouviu a palavra, chorou. Aí eu falei, tu quer Jesus na tua vida? Ele era meu irmãozinho. Eu quero. No 5 dias, eu levou. Olha para o inferno. Aquele senhor, ele falava para a família que se Deus curasse ele voltava para a igreja. Era afastado também. Ele ia voltar a ser muito diferente. Não ia ser como ele era antes. Aí ele ficou no mistério. O rapaz de 20 anos, depois ele passou para mim o recado, filho, fala para a mãe do menino está desesperada. Se eu tivesse curado ele voltava para fora, com a amizade lá fora. Aí eu cheguei na mãe e falei, mãe, Deus vai nos ver isso. Acaba teu coração. Ele está num lugar melhor que eu e a senhora. Está bem melhor, vou chamar se eu estiver lá onde ele está. Ele foi preparado poucos dias, poucas horas, foi levado para essa altura. Deus salvou. Se tivesse curado, ele estava lá naquela hora. Eu de novo. O senhor aconteceu? Pedi autorização dos médicos. Estava tirando os aparelhos do corpo, vou para levar para o necrotério. Pedi autorização, posso? Posso colocar? Essa menina está, tipo assim, é louco? Está doido? Está doido? O povo está saindo na biblioteca, depois eu vejo o povo. Imaginei que precisaram ficarem trabalhando, tinha ficado, olho arregalado. Eu quero orar, eu posso? Eu quero orar por eles, posso? Toma distância, por favor. Passei. E comecei a chorar. Eu lembrei do recado da mulher, que ele passou. Você lembra? Eu passei o recado para ela, ela foi embora confiante. Se ela fazer o pacto contigo nessa noite, tu já sabe se ela vai fazer ou não, vai fazer o pacto. Esses dias minha mão assim, de longe, estava no médico da cama. Os médicos sempre poupando, me olhando, fazendo dele, para me encarando, fechei meus olhos e não sei qual palavra. Eu disse, morte, sai agora. Vida retorna a esse corpo.
Mas eu abri meu olho e abri o olho muito comigo. Vai cair de volta. Os médicos da perna, eu nunca chorei na minha vida, eu chorei naquele dia. Eu saí de uma criança chorando. Quando eu fui de volta a Jesus, eu falei, a minha mulher maior não foi tanto por isso aí, sabe? Foi caminho. Eu voltei, cheguei lá no estacionamento, chorando já. Eu falei, aquela mulher está lá, alegre, feliz, maravilhada, que ela realmente fez pacto com Deus. Ela fez reconhecido com Deus. Mas eu tinha levantado a Deus. A hora que eu cheguei na porta da UTI, na porta da porta da cela, da recepção, recepção. Estava tanto de gente, o pessoal chorando, parecendo doido, chorando igual doido, um abraçando o outro. Quando a mulher me viu, você viu criança quando está com fome? Ou não sei, quando está aqui um bebê, não quer mamar, vem doido, né, com o da mãe, e ali a boca ali, não quer largar mais. Aquela mulher ela veio correndo, não sei que não tinha usado para que ela achou, e quase derrubou na porta. O missionário, eu te agradeço. Eu te agradeço. Obrigado pelo conselho. Eu obedeci ao conselho. Eu fiz uma coisa à noite. E meu esposo já foi embora. Não sabia. Não se conta. Eu fui chorar junto com ela ali, eu resolvi me abraçar a família. Aí tem poucos dias atrás, pastor Edvaldo. Encontrei com o obreiro de igreja que eu visitava na minha filha. O obreiro de mim. Eu dei o lugar todo esse lá. Ah, é você então que é o missionário ao maior? Eu falei, sim, por quê? Não, é porque a igreja que essa mulher está do esposo hoje é a mesma que eu quero. Sabe o que aconteceu? Está ela, está o esposo, está os filhos, está os parentes, está os amigos, está lotada a igreja, ela levou para a igreja. É assim que Deus faz quando o vaso está cheio. É assim que Deus faz quando o vaso tem compromisso. É assim que Deus faz quando o vaso tem compromisso com a obra, com a igreja, com o reino, está aqui, é de oração, confessar, jejuma. É assim que Deus quer com você também. Porque assim como Ele fez comigo esse milagre, para que o nome dele fosse glorificado, Ele faz com você também. Aleluia. Amém? Deus abençoe então a igreja, Deus abençoe o pastor Edvaldo, Deus abençoe o Júlio, Deus abençoe o obreiro, abençoe todos vocês. Se precisar de um dia, o Júlio tem meu telefone, conta comigo, eu tenho meu site, depois espere com o Júlio, tem o site, visita o site, eu tenho meu trabalho no Brasil e no mundo, meu trabalho nos hospitais, presídios, hospícios, visita meus lares, me liga, deixa eu contar comigo, eu vou ajudar vocês. Porque nós somos um corpo com em Cristo Jesus. Amém? Então Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Deus faz dessa maneira, né? É o que Deus faz. Mas se nós proferirmos a palavra, Deus cumpre aquilo que nós proferimos em nome do Senhor, e o Senhor vai fazer os milagres. Muitas das vezes os milagres não vêm acontecer nas nossas vidas é porque não proferimos também o que o Senhor quer que nós façamos. E quando nós ordenamos, tivemos a coragem. Porque isso aí nós fazemos. Essa coragem aqui, ela tem que ter coragem para poder chegar no morto e dizer levanta, né? Levanta e anda. Precisa de ter coragem, cada um está fazendo. Aí Deus honra e eu confirmo da vitória. Eu creio plenamente. Já tinha aleijado levantando, deixando cadeira de rodas, já tem luz falando, cego enxergando. A coisa mais feia que tem é quando o mundo fala, tudo atrapalhado, mas completamente. Mas fala. E depois vai aperfeiçoando. Porque às vezes ele tem 20 anos, mesmo você quiser ir. Aí você vai
ele vai falando, vai praticando dias da coisa. Né? Que Deus abençoe todos. Seu Augusto, cadê ele? Mas 10 todos no dia Augusto, os nomes não foram apresentados, chegou da apresentação que já chegou, os nomes estão felizes comigo? Jesus, tá?